Pará, pará. Fala galera do Enem, tudo bom com vocês? Peraí, deixa eu aumentar isso aqui. Pronto, ótimo, todo mundo. Pra quem não me conhece ainda, possivelmente não viu a primeira aula, então, eu sou o Lúcio, eu dou aula de Biologia e hoje vamos falar sobre Botânica. Particularmente a área que eu mais sou apaixonado, então até por causa disso a Gabriela não vai dar essa aula, porque Botânica é de fato o meu xodó. Vamos resolver esses exercícios e enquanto isso a gente debate alguns tópicos da matéria, beleza? Então vamos lá. Exercícios. A conquista definitiva da Terra pelas plantas só foi possível quando essas adquiriram verdadeiros tecidos condutores. Do ponto de vista geocronológico, as primeiras plantas com esses tecidos foram as... as algas elas ainda eram plantas marinhas, então elas não precisam de tecido condutor. Entenda tecido condutor como veias e artérias nossas. As briófitas, apesar de estar sob o solo terrestre, elas não necessitavam só de tecido condutor, porque todos os minerais, o que era necessário para as plantas eram passados por difusão, então não era necessário você ter tecido condutor. Difusão é de célula a célula, ok? Essa resposta aqui é as pteridófitas, que são as plantas mais basais após as briófitas, foram as primeiras a construir, a se erguer, né? As briófitas são plantas rasteiras, são plantas como, por exemplo, o lodo. Exercícios. 1. A conquista definitiva da Terra pelas plantas só foi possível quando essas adquiriram verdadeiros tecidos condutores. Do ponto de vista geocronológico, as primeiras plantas com esse tecido foram as... Agora, filho da puta, cala. A conquista definitiva da Terra pelas plantas só foi possível com... Exercícios. A conquista definitiva da Terra pelas plantas só foi possível quando essas adquiriram verdadeiros tecidos condutores. Do ponto de vista, tecidos condutores encarem como veias e artérias dos animais. Do ponto de vista geocronológico, as primeiras plantas com esse tecido foram as briófitas. Não, as briófitas elas não necessitavam de tecidos condutores porque elas eram plantas mais basais. Dessa forma, nas briófitas, o que acontecia era que todos os líquidos aconteciam por difusão de célula a célula. Pteridófitas. Sim, foram as pteridófitas, foram as segundas do ramo evolutivo e eram as primeiras plantas a adquirirem os tecidos condutores. Algas eram plantas marinhas, então já não necessitavam de tecidos condutores por natureza. Gimnospermas e angiospermas são plantas mais altas no nível evolutivo, então essas daqui já adquiriram então elas adquiriram justamente de seus antepassados que compartilhavam. Exercícios. 1. A conquista definitiva da Terra pelas plantas só foi possível quando essas adquiriram verdadeiros tecidos condutores. Tecidos condutores é algo que fosse análogo às nossas veias e artérias, beleza? Do ponto de vista geocronológico, as primeiras plantas com esses tecidos foram as briófitas? Não foram as briófitas, porque as briófitas é o ramo de planta mais basal dentro do reino das plantas. Dentro das briófitas, o que acontece é todos os nutrientes são passados por difusão passiva, ou seja, de célula a célula, e por isso são corpos pequenos, não são grandes, muito menos altos. Pteridófitas. Sim, pteridófitas, elas foram as segundas no ramo evolutivo a terem sucesso. Então veio briófitas, pteridófitas, e nas pteridófitas a maior característica dela é o desenvolvimento de tecidos condutores, Algas são plantas marinhas, então elas já não precisam de tecidos condutores. Gimnospermas e angiospermas são plantas que estão mais no topo da linha evolutiva, então se elas possuem esses vasos condutores é por compartilhar um ancestral em comum com essas pteridófitas. Fechou? Segunda. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraremos de várias doenças, já que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grande problema com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização, que é o caso das algas,
Não, porque são plantas marinhas. Briófitas são musgos. Os musgos eles têm mecanismos de reprodução que não dependem de insetos. Pteridófitas, como as samambaias, também não precisam de insetos para que isso aconteça. As gimnospermas são polinização através do vento, então também não é necessário. Mas assim, angiospermas com as árvores frutíferas, ali você teria alguns problemas. Muitas das flores são polinizadas por insetos, abelhas, moscas, e nesse momento essa categoria de planta, todas as angiospermas, todas as plantas que nós vemos que possuem, todas as plantas que nós vemos que possuem flores, estaria caminhando aí para a extinção caso nós perdêssemos todos os insetos polinizadores. Bom, sendo assim, a letra é a E, beleza? A transição da vida aquática para a terrestre só foi possível devido a uma série de adaptações, muitas das quais aparecem inicialmente nas briófitas e atingiram o máximo de especialização nas angiospermas. Com relação à evolução das plantas, é correto afirmar que essa pergunta é meio sem graça, que a primeira está certa. Só nas pteridófitas e espermatófitas desenvolveu-se um sistema vascular para o transporte de seiva, o que permitiu um aumento do porte vegetal, o que faz todo sentido. Se agora você tem um sistema vascular eficiente, a planta pode atingir qualquer tamanho, porque vai chegar nutrientes até lá. B. A água continua sendo o principal meio por dispersão dos gametas em todas as plantas terrestres atuais. Não. Imagina uma árvore de 20 metros dependendo de água para ser polinizada. C. A alternância das fases do biociclo das plantas terrestres ocorre porque o gametófito é aquático e o esporófito é terrestre. Não. D. Como o ar tem menor densidade que a água, somente as plantas que possuem grão de pólen puderam ocupar o ambiente terrestre. Não. Tanto que nós temos as samambaias que elas não possuem pólen, elas possuem soros. Letra E. Com o aparecimento dos tubos polínicos, os vegetais puderam realizar trocas gasosas, necessárias tanto para a fotossíntese quanto pela respiração. Tubo polínico não tem nada a ver com troca gasosa. Quem faz troca gasosa são os estômatos. Então, o tubo polínico está responsável por a fecundação dos óvulos da planta, beleza? Então a resposta aqui é A, porque ela seria a primeira, é uma questão sem graça. Fanerógamas são plantas que produzem semente, e essas plantas elas estão divididas em duas classes, gimnospermas e angiospermas, beleza? Então vamos lá. As fanerógamas representam cerca de 90 a 95% da cobertura vegetal do planeta Terra. Isso se deve a alguns fatores relacionados à sua estrutura fisiológica, tais como 1. Surgimento de mecanismo de veiculação dos gametas masculinos através de um sifão, as quais tornou independente da água para a fecundação, o que é crucial. Se você está em meio terrestre, você não pode depender de água. A 1 está certa. 2. Capacidade de manter protegido e inativo o esporófito imaturo dentro de uma semente. Certíssimo. Tanto as angiospermas quanto as gimnospermas produzem semente, mantendo aí o seu esporófito. 3. Independência com relação aos animais, com sua reprodução e disseminação, devido à formação de flores e frutos. Muito errado. Só acontece formação de flores e frutos porque nós temos seres polinizadores, e esses seres são animais. Então a 3 está errada. Sendo assim, nós temos como opção correta a opção 1 e a opção 2. Qual a alternativa que marca ela seria a questão B. Apenas a 1 e a 2 estão corretas. Fechou? Bora para 5. A 5 caiu no Enem de 2010. Bora lá. Os frutos são exclusivos das angiospermas e a dispersão da semente dessa planta é muito importante para garantir o sucesso reprodutivo, pois a conquista de novos territórios. Bom, a dispersão é favorecida por certas características dos frutos: cores fortes, vibrantes, gostos e odor agradável, polpa suculenta. E das sementes, presença de ganchos, outras estruturas fixadas que se aderem a penas e pelos dos animais, como por exemplo aqueles de carrapicho. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão das sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. Beleza. A pergunta é: das características de frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas ao mecanismo de atração de aves e mamíferos? Bom, A. Ganchos que permitem a adesão a pelos apenas. Bom, esses ganchos são aquelas gavinhas que tem em pé de chuchu, maracujá. Elas não garantem adesão a pelo, elas garantem adesão a uma estrutura. Por exemplo, quando você faz aquela tenda para chuchu, a gavinha segura e vai guiando para onde a planta vai. B. Expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação. Não. C. Estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves.
Não temos. D. Frutos com polpas suculentas que fornecem energia aos dispersores. Beleza. E. Leveza e tamanho reduzido nas sementes, o que favorece a flutuação. Poderia até ser, por exemplo, no caso do dente de leão, que é disperso pelo vento. Mas estamos falando de aves e mamíferos. Então, dentre essas coisas, o único que promove alguma vantagem ali para quem é uma ave, para um mamífero, seria os frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores, que é a letra D. Nem sempre precisa ser suculento. Por exemplo, as pimentas, elas possuem aquela ardência em virtude de uma seleção natural. Quando uma ave ela come uma pimenta, a semente se preserva no trato digestivo do animal e a ave flutuando nessas aí, uma dessas ela dispersa através de fezes e essa semente ainda está ativa. Quando uma pimenta ela passa pelo trato digestivo de um mamífero, o nosso trato digestivo é super ácido, ele destrói essa semente. Ao longo do processo evolutivo, então, aquelas pimentas que possuíam aquela ardência deixa de ser interessante para os mamíferos e somente para as aves, enquanto aquelas pimentas que ainda assim poderiam ser comidas pelos mamíferos continuam a existir. Essas que eram favoráveis para os mamíferos deixam de existir por questão de quantidade e aquelas que possuem aquela ardência só passa a ser consumida pelas aves. Bom, aí surgem os mexicanos e começam a comer as pimentas. Mas enfim, a ideia seria essa. A questão 5 é a letra D, então, fechou? Questão 6. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhe permitiam sobreviver em diversos ambientes. Então nós temos aqui uma alga verde, que é o grupo mais basal, né? Se a vida começou no mar, as plantas também vão começar no mar. Briófitas, os primeiros grupos terrestres, as pteridófitas, os primeiros grupos com tecidos condutores, gimnospermas, os primeiros grupos que possuíam sementes, e as angiospermas, o grupo que produz semente e fruto e flores. Bom, e aqui temos algumas características delas, né? Mas ok, vamos lá. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribui para uma maior diversidade genética? Beleza. Sementes. O legal dessa questão é que todas as questões estão certas. Todos o que eles disseram realmente promovem. Sementes aladas que favorecem a dispersão aérea. Não sei se vocês já viram, possivelmente já quem teve uma infância legal, é uma semente que possui uma semente. É semelhante a uma vagem que quando seca, ela sai rodando por aí. Então temos também o dente de leão, que quando sopramos sai disperso. Essa questão está certa. Os arquegônios que protegem o embrião. Arquegônio já é tecido vegetal, ok? E ele sim protege os embriões, então está certo. O grão de pólen que permite a polinização cruzada. Putz, é essa. Vou explicar o porquê. D. Os frutos que promovem maior eficiência reprodutiva. Beleza? Os vasos condutores que possibilitam o transporte de seiva bruta. Joia. Seiva bruta e seiva elaborada também. Mas por que a resposta seria D? A resposta seria C. E afinal, o que é polinização cruzada? Quando uma planta se reproduz com ela mesma, ou então vamos colocar num exemplo mais macro, vamos supor que nesse momento surge a outra pessoa aqui semelhante a mim, um clone meu. Pá! Qual que é o problema de ser clone? Se eu sou alérgico a, por exemplo, camarão, e a única alimento que nós temos no momento é camarão, eu e ele vamos morrer. Pera. Eita. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são... Eita, não era essa questão que eu tinha que ler, não? Era outra. Ah, tá, pronto. Pera. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribui para a maior diversidade genética? As sementes aladas que favorecem a dispersão aérea? Não, até porque uma semente ela já está pronta, então ela não varia a diversidade, ela amplia a expansão. Sementes aladas, por exemplo, não são aladas no sentido de ter asas, mas que voam com o vento mais fácil, como por exemplo o nosso dente de leão. Os arquegônios, tecido vegetal, que protege o embrião multicelular. Beleza, isso garante a resistência do embrião, não a variedade genética. Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada. Putz, é essa a questão. Eu explico o porquê em breve. D.
Os frutos que promovem maior eficiência reprodutiva. Não, eles garantem maior dispersão por outros animais também. E os vasocondutores que possibilitam o transporte de seiva bruta. Bom, e por que é a letra C? E para isso a gente vai usar aquela leitura complementar que eu disponibilizei para vocês sobre polinização. Bom, existem dois tipos de polinização: a autopolinização e a polinização cruzada. Qual é a diferença entre elas? A autopolinização vai gerar um clone. Então, se a planta mãe ela tem baixa resistência a frio, a planta filha também vai ter baixa resistência a frio. Então, elas não possuem variabilidade genética no quesito de ter resistência a frio. Agora, por exemplo, se eu cruzo uma planta que possui uma resistência a frio e uma planta que não possui resistência a frio, o fruto delas pode ter duas opções: ou ela vai ter essa resistência a frio, ou ela não vai ter essa resistência a frio. Supondo que ela gera uma semente com resistência a frio e ela vai gerar outra semente que não possui essa resistência a frio, e o frio chega. O que vai acontecer com aquela que não tem resistência a frio? Morre. Aquela planta que possui resistência a frio continua viva. As características das plantas se misturaram e aquela que melhor se adaptar aquela planta que melhor se adaptar ao ambiente é aquela que vai sobreviver. Então a polinização cruzada, ela garante características que não haviam nos seus antecessores, mas que agora graças aí à polinização cruzada vai acontecer. É o que acontece com a gente quando nós temos características dos nossos pais e características das nossas mães. Show? Voltando para lá, então aqui a resposta só poderiam ser a letra C, os grãos de pólen, que garante a polinização cruzada. A polinização cruzada aumenta a variabilidade genética. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são cascas finas e sem sucos ou fendas. Erradíssimo. Cascas finas e sem sucos ou fendas. Erradíssimo. As plantas do cerrado elas possuem cascas grossas justamente como a proteção das queimadas, que no cerrado possuem queimadas com grande frequência. B. Caules estreitos e retilinos. Caules estreitos e cascas finas é a mesma coisa. Não é apto para estar no cerrado. Folhas estreitas e membranosas. Também não é uma característica das plantas do cerrado. Gemas apicais com densa pilosidade. Bom, o que é uma gema apical? A gema apical é eu tenho uma imagem dela aqui. A gema apical ela determina o crescimento da planta no sentido horizontal e as gemas auxiliares vai definir o crescimento da planta no sentido lateral. Aqui vão virar galhos e aqui vai dar continuidade ao tronco, beleza? O que significa essa gema apical? Ela está densamente protegida. Ela está protegida por uma alta densidade pilosa, não é isso que ele diz? Isso. Qual a densa pilosidade? Não era isso aqui é o programa, gente. Bom, o fato dessa gema já estar protegida por essa densa pilosidade significa que quando chegar a uma queimada, a gema não vai ser afetada. E se a gema não é afetada, a planta ainda vai continuar crescendo tranquilamente. Raízes superficiais, em geral aéreas, não. É a mesma coisa. Uma raiz superficial ou uma dessas raízes aéreas em um local de alta queimada, a planta vai morrer com certeza. Então aqui seria a letra D, beleza? Bom, PUC. Um casal de namorados, com auxílio de um canivete, faz a inscrição de seus nomes ao redor do tronco da árvore. Passados 6 meses, o casal se separa. Coisas da vida. O rapaz vai até a árvore e retira o anel da casca, circundando o tronco na região que continha sua inscrição. Decisão hardcore. Após algum tempo, o casal se reconcilia e volta à árvore para fazer a prova de amor, mas, para sua surpresa, encontra-se morta. Porque o anel da casca que foi retirado continha... Bom, o que é a periderme? Peri significa mais externo, periferia, externo. Derme significa pele. Então, assim, é a pele mais externa da planta e o floema. Nós vimos que existem dois tipos de tecidos condutores, né? O xilema é aquele que vai subir, o floema é aquele que vai descer. Quando ele corta a periderme quando ele faz essa circuncisão na planta, ele corta a camada de pele mais lateral da planta, que é a periderme, e um pouco mais para frente, que é o floema, que é onde vai passar o floema.
Qualquer outra aqui vai estar errada, apenas o floema. Não, apenas o xilema. O xilema está muito abaixo do floema, então não xilema e floema. Isso foi uma cepada na árvore inteira. E a periderme, não, a periderme está certa, mas o xilema não está certo. O xilema é mais interior do que o floema. Questão então aqui seria a beleza? A questão 9. Semelhante à outra também. Se retirarmos o anel da casca de um ramo lateral de uma planta, o modo de ele é 9. Se retirarmos o anel da casca do ramo lateral de uma planta, de modo a eliminar o floema, mas mantendo o xilema intacto, como mostrando na figura, espera-se o quê? Bom, beleza. No caso do exemplo de cima, o cara ele tinha escrevido aqui embaixo, aqui no tronco. Nesse exemplo, ele escreveu aqui no galho. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai tirar as opções agora. Beleza. Espera-se que o ramo morra, pois os vasos condutores de água e sais minerais são eliminados e suas folhas deixarão de realizar fotossíntese. Negativo. O ramo morra, pois os vasos condutores de substâncias orgânicas são eliminados e suas folhas deixarão de receber alimento. Negativo. O ramo não vai morrer. O ramo não vai morrer porque, vamos voltar aqui na imagem, o xilema ele passa por dentro e o que nutre as folhas é o xilema. Quando nós cortamos, nós retiramos apenas o floema. Vamos continuar. C. O ramo continue vivo, pois os vasos condutores de água e sais minerais não são eliminados e as folhas continuarão a realizar fotossíntese. Joia, certíssimo. D. O ramo continue vivo, pois os vasos condutores de substâncias orgânicas não são eliminados. São eliminados. Os vasos condutores orgânicas são o que produz o floema, certo? A planta toda morra. A planta toda não vai morrer porque foi tirado de um galho e não do tronco central. Resposta certa, a letra C. 10. O desenho de PUC do Rio Grande do Sul. O desenho adiante representa um tipo de planta que ao longo do processo evolutivo sofreu transformações das suas folhas em espinhos. Tendo em vista condições ambientais e relacionamento com outros seres à sua volta, essa modificação atendeu fundamentalmente às necessidades decorrentes do fenômeno D. Bom, o texto havia dito que nas folhas possuem estruturas chamadas estômatos e nesses estômatos acontece a perca de água. Quando um cacto, geralmente o que está escrito, o desenho daqui é um cacto, quando um cacto ao longo desse processo evolutivo transforma suas folhas em espinhos, ele perde essa estrutura que fazia ele perder muita água, e no ambiente que o cacto se encontra, perder água é uma desvantagem evolutiva. Então respondendo à pergunta essa modificação atendeu fundamentalmente às necessidades decorrentes do fenômeno de evaporação ou a nossa evapotranspiração, aquela água perdida através do estômago, e predatismo, porque afinal, quem tem estrutura para conseguir comer algo que possui espinho, certo? Qualquer outra opção aqui vai estar errada, por exemplo, parasitismo, inquilinismo, comensalismo, mutualismo, nenhuma delas se encaixa dentro da família e das cactáceas, que são todas as famílias que compreendem os cactos. A questão número 11. Durante o processo evolutivo, algumas espécies vegetais apresentaram características que as tornaram capazes de sobreviver fora da água e deixar descendentes. A figura a seguir reproduz algumas adaptações controladas nos vegetais. Aquela que apresenta uma adaptação vantajosa para a reprodução vegetal em ambiente terrestre é a de número O. Bom, a primeira está indicando espinhos. Espinhos não te dá uma vantagem de reprodução, te dá uma vantagem de predação e também de perca de água. Não entra nessa. As garvinhas são aquelas estruturas de chuchu e de maracujá que vai agarrando e vai direcionando o crescimento da planta. Então ela também não pode ser. O protalo é da onde as samambaias vão começar a germinar. Então ela também não é vantajosa, não é uma vantagem na reprodução vegetal. Mas agora o tubo polínico, o pólen vai cair aqui em cima, vai começar a descer e vai até chegar no ovário da planta. O tubo polínico, ele está relacionado dessas estruturas aqui. O único que está de fato relacionado à reprodução vegetal é esse tubo polínico. Fechou? Então o que dá a nossa questão? A letra D. Massa? Vamos para a próxima. Acabei de falar dele. Bom, a figura ao lado mostra parte de um pé de maracujá, com as suas gavinas aqui e o maracujá entrelaçando. A estrutura aponta para a seta
A estrutura apontada pela seta, quando encontra um suporte, prende-se a ele. Essa resposta é um caso de tigmotropismo, certo? Nós vemos no texto. Bom, 13. As figuras a seguir esquematizam partes reprodutivas de representantes de dois grupos vegetais. Nesses esquemas, as estruturas indicadas pela seta são... Então aqui nós vamos onde o produtor de esporófito dos musgos, e aqui é um produtor de pólen das angiospermas. Beleza. Ela vai ocorrer o quê? Locais onde ocorre a fecundação? Não. Locais onde ocorre a meiose? Também não. Formadores de gametas femininos? Negativo. Formadores de gametas masculinos, ok? E parte das flores. Isso aqui não é nem uma flor, para falar a verdade, né? Então a mais absurda seria essa. Bom, é uma formadora de gametas masculinos, beleza? Tanto o pólen quanto essa cápsula que produz os poros. 14. As folhas podem sofrer uma série de adaptações para exercer grande variedade de funções. Um exemplo da típica adaptação da folha para ajudar na fixação da planta ao substrato são: A. Os espinhos. Não, plantas não auxiliam. Os espinhos não auxiliam as plantas a se fixar no substrato. B. As gavinhas. As gavinhas, o que eu tinha dito aqui em cima, as gavinhas do maracujá, do maracujá e do chuchu. Beleza, os acúlios. Acúlios é aquele espinho da rosa. A diferença de um espinho verdadeiro para um acúlio é que o acúlio ele não está intrinsecamente ligado ao caule do espinho da planta. Por exemplo, pega um limoeiro e retira o seu espinho. Você vê que você literalmente machuca a planta, porque quando você arranca ele, estruturas da planta vêm junto com o espinho. Quando você retira um acúlio da rosa, vem só o acúlio. E aonde estava ele, forma tipo uma cicatriz. Os acúlios, eles não estão intrinsecamente ligados àquele caule. As brácteas, as brácteas eu vou mostrar para vocês o que são. As brácteas, elas são estruturas das plantas que têm finalidade de atrair polinizadores. Muitas plantas que nós vemos no dia a dia possuem uma porrada de bráctea e a gente passa despercebido. Essa daqui, por exemplo, pelo menos eu tenho visto bastante dessa planta, é uma mussaenda. Toda essa estrutura rosa que vocês veem aqui não são folhas, porque são verdes, e também não é a flor, porque a flor é amarelinha. Essas são brácteas. Essa planta ela vai conseguir atrair o seu polinizador por causa dessa cor extremamente chamativa. Isso vai acontecer em uma porrada de plantas que a gente já vê popularmente, como por exemplo essas aráceas que são todas primas aí, né, do copo de leite. Aqui embaixo vai ter mais um pouco dela. Vai ter esse capim que nós vemos direto também. Essa parte branca seria o que corresponde à bráctea. Descendo um pouco mais, tem essa daqui, o caeté, que é como se fosse uma bananeirinha pequena, é até comum aqui em Minas. E esse daqui também é outro. Perceba, a flor por si só é branca, mas o que ela atrai, o que ela faz para atrair polinizador é ter brácteas amarelas e também ter brácteas vermelhas. Essa planta aqui, quando começa a reproduzir também, a minha casa, por exemplo, está lotada desse troço. Então, brácteas são isso, são estruturas com finalidade de atrair polinizadores, beleza? Aí a próxima opção que ele diz é catáfilo. O catáfilo nós já vimos ele, cansamos de ver, mas nunca reconhecemos. Catáfilos são essas estruturas aqui, elas separam as camadas da cebola, elas isolam essa parte nutritiva da cebola, beleza? Esses são catáfilos. Vamos lá. Então, só a termo de resolução de termos, né? A questão 14 é a letra B. Bom, 15. Nos vegetais, principalmente nas folhas, encontramos uma estrutura relacionada com a perda de água e trocas gasosas, que recebe o número de limbo, estípulo, gavinha, estômato, mesófilo. Estômato, né? Falamos dele ali nas adaptações do cacto. Ou seja, 15 é a letra D, beleza? 16. Um pesquisador pretende comparar o número de estômatos abertos nas folhas das plantas do cerrado em diferentes épocas do ano. Nessa região, o inverno corresponde ao período de menor pluviosidade e menor temperatura. Pode-se afirmar corretamente que ele contará o maior número de plantas com estômatos abertos. A. No inverno, os dias mais curtos induzem a abertura estomática, que é a de maior captação de luz. Negativo. No inverno, pois as altas temperaturas do verão induzem o fechamento dos estômatos, evitando a perda d'água. Não. No inverno,
pois a menor quantidade de água disponível no solo induz a abertura dos estômagos na captação de umidade atmosférica. Pois, mas se ele abre o estômago, ele começa a perder água, não pode ser essa. No verão, pois as temperaturas mais altas e a maior quantidade de água disponível aumentam a eficiência fotossintética. Joia. D. No verão, pois a planta absorve água em excesso e todo o excesso deve ser perdido para evitar o acúmulo de águas no parênquima. Errado. Ou seja, a questão 16, sem prolongar demais, é a letra B, beleza? Bom, 17. O fato das pteridófitas apresentarem o sistema vascular e as briófitas não, significa que as pteridófitas são plantas aquáticas? Não, plantas aquáticas são as algas. B. As briófitas apresentam muito metros de altura. Impossível, briófitas não podem ter muitos metros de altura porque elas não possuem sistema vascular complexo. D. As pteridófitas estão mais adaptadas ao ambiente terrestre. Resposta correta. D. As briófitas possuem um sistema de condução complexo. Como eu disse, não. Elas possuem um sistema de difusão extremamente simples, que é a difusão de célula a célula. E as duas pertencem à mesma divisão taxonômica. Não pertencem. Um é briófita e outro é pteridófita. Ordens diferentes, beleza? Então a 17 é a letra C. Bom, na nossa questão 18, inclusive faltou um número aqui, eu vou dispensar esse texto porque é super chato. O texto retrata uma cena da Terra há alguns milhões de anos atrás. Pode-se dizer que o texto tem por protagonista as. Entre esse as tem aquele espaço que é para completar, só que aqui saiu da edição. Pode-se dizer que o texto tem como protagonista as briófitas, pteridófitas e gimnospermas, beleza? E descreve um processo que lhes permitiu, e aqui também teria mais aquele tracinho que saiu da edição. Os espaços em branco poderiam ser corretamente preenchidos por, nessa daqui ficaria gimnospermas, e o que eles permitiram foi diversificaram-se em várias espécies, algumas delas atuais até hoje. 18, letra E. Fechou? Então é isso. Semana que vem nós vamos começar a falar de talvez o assunto que leva qualquer pessoa para biologia. Vamos falar sobre a evolução, um tema que eu arrepio até o fio de qualquer fio de cabelo. E até lá!